Bom dia, meus amores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, a nossa aula de ensino religioso. E antes da nossa aula, da gente iniciar a nossa aula, né, a gente vai conversar com Deus, vai pedir para Ele proteção, vai pedir que Ele nos proteja sempre, né? Que Ele esteja cuidando de nós. Vamos? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, de todas as pessoas. Que o Senhor possa cuidar do nosso mundo, do nosso país, ó Deus. Que o Senhor possa fazer com que os administradores dele façam a coisa certa, ó Pai, da melhor forma possível, Senhor. Que tu possas também cuidar desse vírus que está assolando aí no mundo e que ele possa acabar o mais rápido possível, Deus, e que possamos voltar para a nossa vida novamente normal, o nosso cotidiano que foi parado neste momento. Que o Senhor possa estar com os pais dos nossos alunos, que o Senhor possa estar cuidando deles, protegendo, e a cada dia, Senhor, que a Tua palavra na casa deles seja alimento para o crescimento de cada um deles. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, gente, a nossa aula hoje é de ensino religioso. A aula passada nós falamos sobre Saul, né? O reinado de Saul, porque o povo queria um rei e Deus naquele momento não queria, mas o povo insistiu, insistiu. Deus disse: vou dar um rei para vocês. E ele deu Saul. E Saul foi um bom rei? Não, Saul não foi. Foi desobediente, não fazia o que Deus mandava ele fazer. Então ele queria fazer tudo do jeito dele. E por isso a desobediência dele foi o castigo que ele teve foi a morte. Então os pecados que ele teve, ele pagou com a morte, porque o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então, ele não foi um bom rei e não teve o seu filho como sucessor dele, para poder substituir ele como rei, porque ele não agradou a Deus. Muitas coisas erradas ele fez e desagradou a Deus, e Deus ficou muito triste com isso. Então, a gente não pode fazer as coisas erradas para que não possa ficar fazer com que Deus fique triste, né? Porque Deus fica muito triste com a nossa desobediência, certo? Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho de Davi agora. Então, Davi, Deus já começou a preparar Davi naquela época, porque sabia que Davi ia ser o próximo rei. E Davi começou a lutar, primeiro ele lutou com Golias, que ele matou Golias, né? Deus deu essa força para ele, para que ele pudesse matar Golias. E Deus sabia que Davi ia ser o próximo rei. E Saul começou a ficar muito furioso, com muitos ciúmes de Davi, querendo matar Davi a todo preço. Então Davi teve que se esconder, Davi foi para a gruta, se escondeu, pediu para que Jonathan ficasse olhando, observando se ele, aonde ele estava, onde Saul estava, né, para que ele não o encontrasse, porque Davi não queria matar Saul. Ele teve a oportunidade de matar ele, mas ele não quis, porque ele disse que ele tinha sido o rei de Israel e foi Deus que tinha colocado ele lá. E por isso ele não ia fazer isso, que ele achava que não era do agrado de Deus. E daí, quando Davi já estava, né, no exército, já estava lá querendo ajudar, mas ele achava que Davi não estava ajudando, que queria matar ele. Foram para uma guerra e nessa guerra morreu Saul e Jonathan. Davi ficou muito triste com a morte de Jonathan, porque eles eram muito amigos, muito, como se fossem dois irmãos. Então ele ficou muito triste com essa morte. E depois da morte de Saul, Davi foi coroado novo rei de Israel. E nesse reinado de Davi não foi fácil. Houve muitas guerras,
muitas brigas de exército, né, do povo inimigo de Deus. Então, Davi teve muitas guerras mesmo, mas também muita vitória, porque ele sabia que Deus sempre ia dar a vitória para o povo de Deus, sempre. Até chegou um dia que Davi também desobedeceu a Deus. Davi fez uma coisa errada e Deus ficou tão triste, mas ele se arrependeu amargamente. Ele se arrependeu tanto, ele ficou tão triste, mas mesmo assim ele pagou as consequências do seu pecado, né? Ele teve um filho com a mulher de um amigo dele e aquele filho veio a falecer, porque Deus disse que aquele filho não iria viver por causa do pecado dele, que ele não podia ter feito isso. Então, Davi ficou muito triste com esse pecado que ele cometeu de ter desagradado a Deus, certo? Então, eu vou passar essa atividade para vocês. A aula anterior também foi uma atividade, está tudo no caderno. A próxima semana, que é semana de revisão, o caderno todos vão para casa, vocês irão ver. Então, tem essa atividade aqui, ó, para vocês responderem da aula de hoje. E o nosso versículo diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então, nessa história de Davi, ele confiou em Deus sem nenhuma dúvida. Então, a confiança dele com Deus foi muito grande, foi tão grande que ele sabia que Deus ia dar a vitória para ele. Então, isso que a gente tem que fazer. Confiar sempre em Deus, em todos os momentos de nossas vidas. Quando estivermos passando por dificuldade, passando por algum problema de saúde, tudo é da vontade de Deus. Se Deus está ali para nos ajudar, para nos livrar daquele problema, Ele vai nos livrar. Se não tiver de ser, é porque Deus sabia o que era melhor para nós. Mas a confiança em Deus é tudo. Então vamos confiar em Deus em todos os momentos de nossas vidas, certo? Então essa é a nossa aula de ensino religioso de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Tchau!